Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, ela fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Jesus aqui, nesse evangelho, conta 2 parábolas. Conta 2 parábolas para falar da mesma coisa, para falar do reino de Deus. Eu me lembro aqui que o profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me capacitou para curar os corações, para libertar aqueles que estão na prisão, para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, o Senhor veio para isso. Para quê? Para instaurar o reino no nosso meio. É importante dizer isso. Que reino é esse? Esse reino, como diz Jesus em outra parábola, o reino não vem ostensivo, como ele está ali, ele está aqui. Não, o reino de Deus já está no nosso meio. Por quê? Porque o reino é Jesus. O reino é Jesus. Aonde Jesus chega, o reino chegou também. Jesus é o reino, né? Então, aquele que tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Tem uma música maravilhosa da comunidade Bom Pastor que diz: quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Ele é o reino. Santa Teresa d'Ávila diz isso, né? Quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Mas veja, Jesus então aqui, já que ele é o reino, e aonde ele chega, o reino de Deus chegou também, porque além dele anunciar o reino, ele é o próprio reino. Jesus diz que o reino de Deus ele começa pequeno dentro de nós. E é interessante aqui que Jesus faz uma comparação com a semente de mostarda. Aqui eu só gostaria de fazer uma observação. Jesus aqui não está ensinando botânica. Ele não está ensinando isso. E isso aqui é um alerta, né? Um alerta para aqueles que gostam de fazer leituras fundamentalistas da Bíblia. Nós vemos aí, infelizmente, muitas pessoas querendo tomar a palavra ao pé da letra. É evidente que a mostarda não é a menor das sementes e ela também não vira uma árvore depois. Mas Jesus errou? Não, Jesus não está. Ele não está fazendo botânica, ele está ensinando algo profundo. Tem uma mensagem teológica por trás desse texto. Isso aqui é importante para nós, né? Ele não está aqui simplesmente dizendo algo, e ele está usando, e olha que bonito, Jesus está usando da linguagem da época, daquilo que eles entendiam, para dar um recado. Essa é a função das parábolas, né? Jesus pega aquilo que o povo conhece, aquilo que é do cotidiano, aquilo que o povo usa, para poder eles entenderem melhor. Então ele coloca ali dentro o conteúdo. Jesus diz que o reino de Deus ele começa dentro de nós, devagar. E aí, evidente. Então, como nós vamos entender isso aqui, né? Como é que esse reino ele chega dentro de nós pequeno? Primeiro, a primeira entrada do reino de Deus, pequeno na nossa vida, chama-se sacramento do batismo. A partir do sacramento do batismo, o reino já está em nós. Mas ele está em nós pequeno. Está ali, pequeno. E claro, e é por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela, num dia, ela teve a visão da alma humana. E ela viu que a alma humana é como se fosse um castelo.
de vários aposentos, e no centro do castelo um aposento maravilhoso, onde estava naquele aposento Nosso Senhor. Ali seriam as 7 moradas. E que nós teríamos que percorrer cada um desses aposentos até chegar naquele aonde o Nosso Senhor estava ali reinando, brilhando, né, de uma maneira diferente. Então, é isso que são as moradas de Santa Teresa. É o caminho que a alma do justo tem que percorrer para fazer com que esse reino ele cresça dentro de nós. Então, e a gente entende outra coisa. A gente entende, então, o processo de conversão. Existe um processo de conversão que foi iniciado em nós, no nosso batismo. Nós ali morremos para a vida velha, nós ressuscitamos para a vida nova com Jesus. O Senhor está pronto a colocar vinho novo, mas nós precisamos então agora reformular os nossos odres e nós precisamos trabalhar a nossa vida e colaborar com Deus. Santo Tomás de Aquino diz que a graça supõe a natureza. A graça não destrói a natureza somos nós. A graça de Deus não veio para destruir a natureza. Então significa que nós, enquanto natureza, enquanto ser humano, nós precisamos fazer alguma coisa? Sim, claro. Mas a obra maior, 99%, é Deus. Nós temos que entrar com 1%. Mas, meu irmão, esse 1%, ele é importantíssimo para que a gente faça esse reino crescer dentro de nós. É uma crescente, né? Desde um reino pequenininho até uma árvore frutífera, né? Até chegar lá, nessa árvore frutífera, aquilo que São Paulo alcançou. São Paulo diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É a plenificação do reino. O homem estava cheio de Deus. Deus estava vivendo nele. São Padre Pio diz isso, né, no final da sua vida. Ele vai até a janela do convento e ele diz, né, quantos dons, quantas maravilhas o Senhor veio viver em mim e veio sofrer em mim. Que coisa extraordinária, né? Um homem que era a presença de Deus. A presença de Deus. Deus veio viver nele. Como Santa Gema Galgani, que todas as quintas-feiras ela começava o processo da paixão do Senhor. Ela sofreu na sua alma a paixão do Senhor, as dores, a agonia, né? Então ela começava às quintas-feiras, ela começava a paixão do Senhor, e quando caminhava para a sexta-feira, as pessoas achavam que ela ia morrer, né? E passava a hora da paixão, ela começava a ficar bela de novo, e isso era todos os dias. Deus estava vivendo dentro de Santa Gema Galgani. E tantos outros santos que foram descobrindo. Santa Elizabeth da Trindade, contemporânea de Santa Teresinha. Santa Elizabeth da Trindade, essa carmelita maravilhosa que experimentou como ninguém. E é interessante que ela mesma dizia que ela tinha um temperamento colérico, agressivo, né, impetuoso, como se fosse um temperamento difícil de ser domado. Mas ela foi domada pelo Espírito Santo. Ela foi domada por Deus. Ela descobriu dentro dela a presença da Santíssima Trindade. Por isso Santa Elizabeth da Trindade. Porque descobriu dentro dela uma presença de Deus que precisava ser buscada, que precisava ser procurada, né? Dentro de nós o Senhor habita. E por que nós não sentimos essa presença? Por que nós não experimentamos essa presença? Porque estamos ainda com as luzes muito acesas e não conseguimos olhar o Senhor que está ali brilhando. É preciso, como nos diz São João da Cruz, apagar as luzes dos sentidos e ficar com o essencial que é Deus. Deus. Quantas vezes nós nos apegamos a coisas materiais e às vezes apegamos a coisas espirituais também. Mas São João da Cruz diz que nenhum nem outro é Deus. Nós precisamos focar em Deus e deixar que esse reino ele cresça dentro de nós e ele se torne uma árvore frutífera, frondosa, majestosa, bela. É o crescimento exponencial do reino de Deus. A capacidade para isso, Deus já colocou em nós. A própria graça dele.
E é bonito que a obra de santificação, meu irmão, minha irmã, não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Somente que qual o problema? Nós muitas vezes atrapalhamos a obra de Deus na nossa vida. Nós atrapalhamos. Então, hoje o convite do Evangelho é sermos generosos, deixar que Deus faça esse reino crescer dentro da minha vida e dentro da sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.